Aleluia! Vamos. Vamos orar a Deus nesse momento, pela reflexão na palavra do Senhor. Graças a Deus, porque a Comune teve inúmeras atividades esse ano, foi um ano bem repleto de ações. E hoje aqui podemos concluir essas atividades engrandecendo o nome de Jesus e anunciando a palavra de salvação àqueles que nos ouvem. Vamos orar a Deus nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por cada vida que está aqui. Te louvamos, ó Deus, por este momento em que podemos perceber que o Senhor habita no meio dos louvores e age no meio do seu povo para a sua glória. Agora descortina-nos a tua palavra, Pai. Traz-nos conhecimento, traz-nos revelação, que Jesus Cristo seja apresentado com graça e com poder, e que vidas, ó Pai, sejam persuadidas do seu pecado, para que arrependidas venham a Jesus e por Ele encontrem salvação por suas almas, e nós te daremos a glória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo de número 3, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 4, quem nos fala é o apóstolo Paulo. Aos Filipenses 3, a partir do verso de número 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Podeis assentar. A Bíblia nos ensina que no princípio Deus fez o mundo perfeito. A cada dia da criação Deus dizia que tudo era muito bom. Ao final de tudo, mais uma vez disse a respeito de tudo e de todos os atos criadores, que tudo era muito bom. O homem em particular, de acordo com o livro de Eclesiastes, foi criado reto, em inocência, criado à imagem e semelhança de Deus. Tal expressão designa o propósito para o qual Deus criara o homem, para manter com ele um relacionamento. Alguém já ilustrou que a luva é a imagem da mão do homem. E se tentarmos preencher a luva com qualquer outro objeto que não a mão, ela nunca ficará totalmente preenchida. O homem foi criado à imagem de Deus para se realizar em Deus, para encontrar sua plenitude e felicidade em Deus. Como um relacionamento pelo qual o homem é preenchido por Deus depende de uma bilateralidade, e Deus cercara o homem de imensos favores, o pusera num jardim, lhe colocara a natureza sob a sua regência. Precisava o homem também corresponder a este ato de Deus, fiel para com ele, com a sua igual fidelidade. Por isso Deus colocou
uma árvore da qual disse Adão que ele não poderia comer. Aquela árvore fazia parte da criação, nada nela era intrinsecamente má. Mas Deus colocou Adão sob um teste de fidelidade. Se Adão tivesse vencido a tentação, teria correspondido à fidelidade de Deus com a sua própria. A união entre Adão e Deus teria alcançado o ápice da perfeição. E não poderia depois disso mais Adão ser tentado ou pecar. Como os anjos que não caíram com Satanás, ele teria igualmente ficado perfeito. Os anjos que não caíram no início não caem mais, porque se enraizaram na bondade que escolheram. Deus, portanto, queria estabelecer este relacionamento com o homem, interpessoal, bilateral, com recíproca fidelidade. Era o modo de o homem se preencher plenamente de Deus para quem ele fora criado. Fomos criados por Deus e para Ele. Por isso Agostinho disse nas suas confissões que nossa alma permanecerá inquieta até que repouse em Deus, porque é nele que está o sentido da nossa vida, a plenitude da nossa existência. Mas este homem, criado assim no princípio, segundo Eclesiastes, procurou inovações. Deixou-se seduzir pela serpente, por Satanás. Interessante que o diabo nada lhe fizera de bom, somente sugerira dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Mas Deus tudo fizera de bom para o homem. E ele preferiu arriscar-se a acreditar naquele que só alimentava suspeita e não dava prova, em vez de confiar naquele que o fizera, cercando-o de favores, mostrando todas as provas da sua bondade. E pela transgressão do primeiro homem entrou o pecado no mundo, e a natureza humana corrompeu-se, o que fica evidente na linguagem do Gênesis. O homem percebeu-se nu, já não estava mais vestido da glória de Deus. Interpelado por Deus, que lhe perguntava onde estás, ele escondia-se atrás das árvores, e a presença de Deus não lhe era mais prazerosa, mas uma ameaça, porque ele se sentia culpado. Ele já não via mais em Deus o Pai protetor, senão o juiz, e perante Deus se colocava apenas como réu. Foi expulso do jardim, do paraíso, e sua natureza corrompeu-se, sujeitando-o à mortalidade física, à concupiscência que domina a sua alma, ou seja, o desejo de autossatisfação, e fazendo o seu espírito morrer, porquanto esvaziara-se da presença do Espírito de Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Jó que do impuro não se pode tirar o puro. Deste homem caído não poderia vir senão seres caídos. Como todos viemos do mesmo tronco, todos procedemos dos lombos de Adão, chegamos a este mundo espiritualmente mortos, fisicamente débeis, e chegamos a este mundo escravos da carne, da natureza concupiscente. Paulo diz então que os que estão na carne não podem agradar a Deus, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e a presença de Deus afugenta o homem, porque ele lembra do juízo e da prestação de contas. Glória a Deus. E este homem agora, sem Deus, tenta preencher aquilo que seria de Deus na sua vida com outra coisa. Nós somos um quebra-cabeça, faltando uma peça, e nenhuma outra pode substituí-la. Esta peça é Deus. Nós somos uma pergunta, da qual Deus é a resposta. E este homem caído, sem Deus, e fugitivo de Deus, porque a presença de Deus aterroriza a sua consciência, busca substitutos, simulacros, inventa religiões com deuses que ele próprio forja a sua própria imagem e semelhança, condizente com os seus pecados ou fácil de satisfazer por meio de penitências, de algumas obras benevolentes, de cerimônias e rituais. Mas nós vivemos numa sociedade em que cresce o secularismo, a mentalidade que exclui Deus. Nós vivemos numa sociedade que quer tirar Deus da esfera pública, quer que a fé seja uma coisa doméstica e irrelevante para as pessoas.
onde elas podem acreditar em Deus, mas não podem viver de acordo com a fé em Deus. E nessa sociedade nós temos uma expansão do que chamamos de ateísmo prático. Pessoas que dizem acreditar em Deus na teoria, mas na prática vivem como se ele não existisse. Não o levam em conta nas suas decisões, nos seus estudos acadêmicos, nos seus relacionamentos, na escolha de suas prioridades, na mensuração do certo e do errado. E essas pessoas vivem apenas na linha horizontal, procurando se realizar através de coisas terrenas. Muitos objetam a moral cristã quando ela, por exemplo, veta o adultério, quando ela se opõe à promiscuidade, dizendo: eu não posso aceitar a moralidade cristã, ela me impede de ser feliz. Tais pessoas têm um conceito animalesco, instintivo, animal, de felicidade, como satisfação dos instintos, como satisfação dos impulsos que temos em comum com os outros seres irracionais. Elas confundem felicidade com fazer o que se quer. O drogado, ele está querendo a droga, mas ele não é feliz por tê-la. Não está feliz com o seu estado degradante em que a droga o colocou. Portanto, nossa vontade, quando satisfeita em sua cobiça, não nos garante a felicidade. Felicidade é um conceito espiritual. Tem a ver com o propósito para o qual fomos criados. Tem a ver com o relacionamento superior para o qual Deus nos projetou com Ele, consigo. Tais pessoas não sabem o que é felicidade. Desconhecem o que é felicidade. E procuram neste mundo alguma forma de satisfação. Os prazeres físicos são efêmeros. Eles logo se vão, dão um momento de prazer, mas escapam. Quanto mais explorados, mais efêmeros vão ficando. Mais o momento de prazer que eles proporcionam se torna menor, de menor duração. Por isso Jesus disse à mulher samaritana: quem bebe a água deste poço, e ele tomava o poço como ilustração deste mundo, torna a ter sede. Mas há uma água que eu posso dar. E quem beber desta água nunca jamais terá sede. Porque ela tornar-se-á dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. As pessoas abandonaram ao Senhor a fonte de águas vivas e cavaram, diz o profeta, cisternas rotas que não retêm água. O profeta Isaías diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o dinheiro naquilo que não pode satisfazer? Deus é que tem a realização para nós. É em Deus que o nosso ser encontra plenitude. Mas há uma muralha de separação entre nós e Deus, que é o nosso pecado, que criou sobre nós a culpa e que colocou Deus na posição de juiz. E Deus, por sua justiça, deve nos condenar por aquilo que praticamos, por nossas transgressões. E é exatamente por o homem saber intuitivamente que há este bloqueio que ele vai atrás de alternativas. As pessoas não entendem que fomos criados para ter a aprovação de Deus. Uma criança, ela busca a aprovação de seus pais quando bem pequena. Sua maior realização é o pai dizer: muito bem, meu filho. Quando chega na adolescência, infelizmente, em vez de buscar a aprovação dos pais, começa a querer buscar a aprovação dos amigos. E é a fase difícil para os pais, porque os amigos estão imbuídos do que assistem pela televisão, pelo que ouvem por aí afora. E a criança, agora adolescente, começa a querer impressionar os amigos, vivendo uma vida dissoluta e promíscua. Mas nós, na verdade, fomos criados para sermos aprovados por Deus, para sermos justificados diante de Deus, para sermos chamados por Deus de filhos, para termos comunhão com o Senhor, para termos o nosso valor dado não por aquilo que somos intrinsecamente, mas pelo reconhecimento que Deus, em sua graça, nos concede. Fomos criados para a aprovação de Deus.
Tanto que Deus primeiro criou Adão e depois Eva. Para quê? Para que Adão entendesse que a aprovação que ele deveria ter em primeiro lugar não era de Eva, senão de Deus. É aí onde nós reconhecemos o nosso valor e importância, quando Deus nos aprova. Mas as pessoas estão buscando a aprovação uma das outras. E este mundo estabelece critérios e padrões de aceitação. E nós temos, por exemplo, pessoas que buscam na cultura reconhecimento acadêmico, premiações, fama por suas habilidades intelectuais, pelos seus conhecimentos. Outras buscam pela riqueza, pelo dinheiro. Afinal de contas, se você vai a uma loja e o vendedor percebe que o seu poder aquisitivo é maior, ele o trata melhor. Ele lhe reserva uma sala especial, o mesmo não faz se você não evidenciar poder aquisitivo. Então as pessoas querem atender a estes padrões para obterem reconhecimento umas das outras. Mas tudo isso é efêmero e passageiro. Os que querem reconhecimento pela beleza um dia irão envelhecer e morrer. Os que querem reconhecimento pela riqueza deverão lembrar que um dia a sua riqueza ficará aqui e eles se irão. Os que têm a sua grande cultura, quem sabe poderão já ter muitas falhas em sua memória e lembrança, quando estiverem velhos e tudo aquilo que acumularam irá se esvair. Nenhuma dessas coisas pode dar uma realização definitiva e plena ao ser humano. São simulacros, são substitutos, são deuses que os homens inventam, criam para si. A Bíblia diz que debaixo do sol tudo é vaidade. E diz que Deus, Eclesiastes 3:11, pôs a eternidade em nosso coração. Nós temos uma sede que não é realizada por nada que este mundo oferece. Nós temos um clamor oculto na alma que nada neste mundo pode dar satisfação, porque fomos criados para Deus. E o caminho de volta para Deus é Jesus. Jesus se fez homem e habitou entre nós. Enquanto o homem não pecou, nem herdou as consequências da queda de Adão, porque seu corpo lhe foi preparado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Jesus foi tentado, mas sem pecado. E porque o Filho de Deus, consubstancial ao Pai, se fez homem, obedeceu a lei que ele próprio criou, agora feito criatura voluntariamente, nunca deixou de ser Deus, mas fez-se homem, fez-se uma criatura. Ele veio e fez isso para que pudesse tomar sobre si os nossos pecados. Somente um justo poderia morrer pelos injustos. Somente um homem poderia morrer no lugar de outros homens. E somente um ser que fosse divino poderia tornar este ato substitutivo e vicário de valor infinito, de valor inesgotável. Por isso Jesus morreu naquela cruz, um homem pelos demais, o justo pelos injustos, mas este homem também era Deus, para fazer daquele sacrifício um sacrifício de valor infinito e eterno, capaz de perdoar todos os pecados, capaz de cobrir os males de toda a humanidade. Jesus ali fez provisão de resgate, Jesus ali pagou o preço da nossa redenção. E sob seu grito o véu do templo rasgou de alto a baixo, a porta se abriu. Ele disse: eu sou a porta e quem entrar por mim salvar-se-á. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único e todo suficiente Salvador. Ele não tem assistentes, secretários, mas ele é único. Ele não disse: ide aquele ali, que aquele ali trará você a mim. Ele disse: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora.
Quando os seus discípulos tentaram se colocar entre ele e a multidão, as mulheres vinham trazendo as crianças, os discípulos disseram: agora não, ele está cansado. Jesus saiu na frente. Não se coloque entre mim e os outros, deixai vir a mim os pequeninos. Porque podemos ir diretamente a Jesus. Se ele fosse um Deus distante, não teria se feito carne, não teria comido e bebido com os pecadores, como acusavam os fariseus de ele fazer. Não teria ele conversado com a mulher samaritana, a prostituta, nem teria se preocupado com a mulher que ia ser apedrejada por adultério, trazendo-a ao arrependimento e ao perdão. Até no Velho Testamento considerava-se como impura a mulher com fluxo de sangue, mas esta mulher tocou nele, sendo que em vez de ele ficar contaminado, a mulher ficou curada. Os leprosos eram considerados impuros e ninguém os tocava, mas Jesus os tocou e não ficou leproso, mas os limpou. Porque o nosso Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, Atos 4:12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que esteve morto, mas reviveu. É digno de abrir o livro da história no céu e trazer sentido a ela. É o Cordeiro que foi morto, mas venceu. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que pode levar a tua alma, mudar o teu coração e te reconciliar com Deus. Aleluia. Paulo diz aqui na carta aos Filipenses que ele tinha pedigree, ele tinha status, ele tinha posição pela qual alguém poderia gloriar-se. Ele era da linhagem de Israel, era da nação eleita, ele aprendera aos pés de um mestre reconhecido intelectual, Gamaliel. Ele era considerado pela sociedade um homem ético na interpretação que se lhe dava da lei. Ele era considerado irrepreensível. Ele era de uma seita respeitada dos judeus, dos fariseus. Ele era da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, era hebreu de hebreus, não era mestiço. Ele disse: se alguém tem do que se gloriar na carne, na aparência, na posição, no status, ainda mais eu. Mas eu considerei tudo isso como nada para ganhar a Cristo. Note isso. Quando a gente fala que as pessoas têm que se converter, nós dizemos que isso quer dizer que elas têm que se arrepender e têm que crer em Jesus. Essas palavras estão desgastadas no nosso vocabulário. Arrependimento vem da palavra grega metanoia, quer dizer mudança de mente. Mudança de mente. Antes, tudo aquilo era tão valioso para Paulo, mas Paulo disse: agora eu considero como nada. Agora é escória. Perdeu o valor diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Mudou de mente. É interessante que a maior parte dos homens não quer largar o seu osso porque ainda não viram o filé. A maior parte dos homens se gloriam dessa posição porque ainda não viram o que se oferece por meio do Evangelho. Paulo viu que tudo aquilo que ele tinha era nada quando ele viu a excelência do conhecimento de Jesus. O Espírito Santo faz isso. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, disse Jesus em João. Ele nos coloca diante do espelho para que enxerguemos que nós não somos o que pensamos. Nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Nós somos pecadores, para que nós nos abominamos, como disse Jó, no pó e na cinza. Mas o mesmo Espírito Santo que mostra aquilo que não queremos ver acerca de nós mesmos, ele mostra Jesus. Jesus disse: ele testificará de mim. Ele mostra que em Jesus há vida e vida com abundância. E quando o homem deixa-se levar a este momento pelo Espírito Santo, então ele vê a fragilidade daquilo a que se apegava, e ele vê quão gloriosa é a vida em Jesus. Então o que ele tem aqui perde o valor e Jesus se torna tudo.
Isso é arrependimento, mudança de paradigma, mudança de mente, mudança de visão, mudança de padrão, de avaliação. Arrependei-vos, disse Jesus. E a Bíblia fala de a gente crer, mas a Bíblia nunca associa o crer com a cabeça, só associa o crer com o coração. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo, diz Paulo a Romanos 9, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos, serás salvo. A fé salvadora é uma fé que salta do coração. Este grito de socorro que buscava resposta nas coisas daqui, agora invoca o nome do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A fé na Bíblia não é uma coisa passiva, intelectual, parada, é uma coisa que envolve um movimento do nosso íntimo. A Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então ele está se aproximando e crendo, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então ele crê e busca. A verdadeira fé se joga nos braços de Jesus, se lança a Jesus. Aleluia. Veja o que Paulo diz, versículo de número 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Note a palavra para mim. Ou seja, Paulo apropriou-se da verdade de que o que ele tinha não valia. Foi uma experiência pessoal, aquilo que para mim era ganho, para mim agora, para mim é perda. É algo pessoal, eu estou vendo agora. É perda. E então ele diz, e na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E Paulo diz, e eu quero, quando Deus me procurar, eu quero ser achado em Jesus. Eu não quero arguir para com Deus minha justiça própria, não, porque Ele conhece os meus pecados. Eu quero a justiça que vem de Deus pela fé. Eu quero ser justificado pelos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus. Eu quero estar quite com Deus. Eu quero ser encontrado em Jesus, perdoado pelo seu sangue. Para mim, Paulo diz, na mesma carta aos Filipenses, ele diz, para mim agora, o viver é Cristo, o sentido da vida é Jesus. E o morrer é lucro. Quando o homem encontra Jesus, então esta vida física também fica secundária para ele. Lá em Salmos o salmista diz, a tua graça é melhor que a vida. Por isso que os primitivos cristãos, levados a arenas para serem dilacerados pelos leões, louvavam a Deus. Por isso Pedro e João agradeceram a Deus pelo privilégio de terem sido açoitados por amor a Cristo. Porque o cristão sabe o que encontrou. A Bíblia diz que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Escritura diz, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a espada, a angústia, a dor. Paulo disse, eu estou certo de que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O mundo às vezes não nos compreende por isso. Alguém olha para o crente e diz, ele passa tanta tribulação, tanta dificuldade, mas por que ele considera-se alegre, satisfeito, feliz, servindo a Deus? Parece tão difícil a vida dele, mas por que é que ele tem essa realização? Jesus ilustrou isso. Jesus disse, um homem tinha vários terrenos, mas viu que um terreno alheio tinha um tesouro escondido. E aquele tesouro era de grande valor, então ele vendeu tudo quanto ele tinha para comprar o terreno alheio por causa do tesouro escondido. Como o tesouro estava escondido, quem via aquele negócio dizia, como é que este homem está vendendo tudo para comprar só um terreno? Mas é que ninguém sabia do tesouro escondido. Então alguém diz, como é que o crente deixou tudo isso para servir a Jesus? É porque você não está vendo, mas dentro desse vaso de barro tem um tesouro escondido! Aleluia! Para mim o viver
viver é Cristo e o morrer é ganho. Se você quer Jesus, tem que coisas efêmeras, o sentido da sua vida tem que perder para ganhar. Por isso que a salvação é pela fé. Jesus diz, eu te dou isso, mas tem que largar isso daí. Se você não tiver fé para largar, também não recebe. Salvação é pela fé, tem que deixar e confiar em Jesus. Tem que confiar em Jesus. Tem que se desenraizar dessas coisas e colocar-se nas mãos de Jesus. Eu não quero dizer que você vai renunciar, talvez, suas ocupações, posições, nada disso. Externamente não, mas no coração sim. Juan Carlos Ortiz uma vez ilustrou o seu relacionamento com Deus da seguinte maneira. Ele disse que Deus chegou para ele e disse, olha Ortiz, me dê o que é seu. Seus bens são meus. E Juan Carlos Ortiz disse, Senhor, está aí, meus bens são teus. Ele disse, tua profissão é para mim. Juan Carlos Ortiz disse, Senhor, está aí minha profissão para ti. Tua família é para mim. Juan Carlos Ortiz está aí, Senhor, minha família. Deus disse, eu quero mais alguma coisa. Juan Carlos Ortiz disse, mas não tem mais nada, Senhor, só tem minha vida. Ele disse, eu quero a tua vida agora. E Juan Carlos Ortiz entregou. Aí ele disse, depois Deus me devolveu a vida, a família, o emprego, a profissão, as coisas que eu tinha, mas disse, agora é diferente. Tudo isso é meu, eu agora estou te devolvendo, mas tu agora é só o mordomo que vai administrar. Tem que perder para ganhar. Aleluia, Jesus é que é o sentido da vida. Jesus é que é o caminho de volta para Deus. E Jesus está atrás de ti. Jesus disse, um pastor tendo 100 ovelhas, se uma se desgarrar, ele deixa as 99 no aprisco, deixa segura, mas vai atrás dessa que se desgarrou, vai entrando pelos desertos, vai à procura dela, e quando a encontra, volta regozijando e chamando os amigos para celebrar. Jesus vai atrás de uma única pessoa. Se só houvesse você aqui na terra, Jesus teria morrido por você naquela cruz. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. O apóstolo Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo, minha vida aqui já está na cruz. E agora não sou eu quem vive mais, é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Note, Paulo aí não estende, amou a todos, ele me amou. Ele está reconhecendo que Jesus teria feito tudo o que fez se fosse só por ele, porque Jesus não morreu por uma massa, não morreu para formar um auditório, ele morreu para resgatar a sua vida. Ele nos conhece pelo nome. Zaqueu subiu na árvore para ver, ele disse, desce daí, Zaqueu. Zaqueu ficou pensando, como é que ele sabe meu nome? Ele se encontrou com Saulo no caminho de Damasco e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele te conhece pelo nome, ele te conhece pelo nome, ele te conhece pelo nome, e ele está à tua procura nessa noite. Aleluia. Aleluia, esse é o Jesus Jabô da Bíblia. É o Jesus maravilhoso da Bíblia, que o salmista disse, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. O profeta Isaías disse, poderá ser que a mãe rejeite o filho do seu ventre, mas o Senhor não rejeitará o seu povo. Aleluia! Este é o Jesus que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o Jesus da palavra de Deus. Jesus contou uma vez uma parábola, a do filho pródigo. O filho pródigo, ele chegou para o pai e disse, pai, eu quero que tu me antecipe a minha parte da herança. Ora, todos nós sabemos que a herança de alguém se transmite aos seus filhos quando este alguém morre. Se ele estava pedindo com antecedência a herança, é como se ele estivesse dizendo, pai, eu te considero como morto. Eu quero a minha herança. É o homem que considera como se Deus não existisse, como se Deus estivesse morto.
No metrô, nos Estados Unidos, alguém escreveu assim: Deus está morto. Aí colocaram embaixo, assinado Nietzsche, porque Nietzsche havia dito isso. Na outra semana estava escrito: Nietzsche que já morreu, assinado Deus. Se você quiser matar Deus, é você que morre. No final da história, o pai disse: esse meu filho estava morto e reviveu. Mas aquele filho pródigo disse: eu quero a parte da minha herança. Considerou o pai como morto, pegou os bens para gastar. É o que muitos têm feito hoje, vivem como se Deus não existisse. E gastam seus talentos, seus esforços, suas oportunidades no pecado, nessa vida, nas coisas efêmeras. Mas chegou uma hora que tudo que o filho pródigo tinha se foi. E aí ele ficou faminto, precisava comer, não tinha mais bens, e foi cuidar de porcos, para que pudesse ganhar alguma coisa, para se alimentar. Era tão pouco que ele ganhava, que ele olhava para os porcos, o que eles comiam, e desejava comer as bolotas que os porcos comiam. E de repente, a Bíblia diz que ele caiu em si. Isso quer dizer que o homem pecado está fora de si. Se disserem que crente é louco, ou seja, está fora de si, eu vou dizer o contrário: este mundo é que está fora de si. Um mundo em que homem quer virar mulher e mulher quer virar homem é que está fora de si. Um mundo dominado pela sodomia, pela depressão, é que está fora de si. Este mundo é que está louco. Nós não estamos aqui para virar o mundo de cabeça para baixo, estamos aqui para recolocá-lo de cabeça para cima. E o filho pródigo caiu em si, voltou à razão, voltou à lucidez e fez a comparação. Bem na casa de meu pai eu tenho fartura. É como alguém a quem o Espírito Santo iluminou e ele viu naquele momento aquilo para o que foi criado, o que foi deixado para trás pelo pecado. Ele disse: na casa de meu pai até um empregado, até um jornaleiro tem mais do que eu. E eu aqui querendo comer a bolota que os porcos comem. Levantar-me e irei ter com meu pai. Essa é a atitude que você tem que tomar hoje. E direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como um dos teus empregados. Essa é a diferença entre o verdadeiro evangelho e a teologia da prosperidade. Na teologia da prosperidade quer que você venha arrogante, decretando, dizendo que é isso, que é aquilo, e vai sair de mãos vazias. No verdadeiro evangelho você vem querendo ser recebido como servo, mas Deus é quem amou e lhe recebe como filho. Irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu servo. E quando ele estava voltando, ensaiando essas palavras para dizer que eram sinceras, o pai o avistou de longe. Por que o pai o avistou de longe? Porque o pai estava permanentemente na janela esperando por ele. Deus está olhando pela janela, esperando por tua vida nessa noite. E antes que ele chegasse, o pai chegou até ele, o abraçou e o beijou. Ele começou a dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai o vestiu, o pai comemorou, recebeu como filho, fez uma festa e disse: este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Perdido e foi achado. Hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa olhar para o que você tem aqui neste mundo, que não é nada, e dizer: para mim isto não vale mais nada. Eu descobri hoje o que é melhor. Encontrei a pérola de grande valor. E eu, no meu coração, renuncio o meu apego a todas essas coisas para ganhar a Cristo Jesus. Paulo disse: por amor de Jesus eu perdi todas essas coisas, considero como nada, para ganhar a Cristo. Venha a Jesus nessa noite. Arrependa-se.
dos seus pecados. Reconheça a maldade do seu coração. Veja que a justiça de Deus é um todo. Não são mandamentos independentes que você possa dizer: acertei nesse, errei nesse, compensa. A lei de Deus é um todo. Deus exige o cumprimento de tudo. Maldito que não permanecer para cumprir toda a lei. Tiago diz: se alguém obedecer a lei em quase todos os pontos, porém fracassar em um, é culpado, e a todos tem desobedecido. A justiça de Deus é um todo. Ou você atende-a por inteiro e é justo, ou não atende-a e é um pecador. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Suas obras, suas justiças, suas alegações são trapos da imundície, diz o profeta Isaías. E você pode ver isso, se enxergar no espelho, reconhecer um pecador e chegar para Jesus e dizer: Jesus, eu tenho uma vida estragada para te oferecer, para que tu transforme. Eu renuncio os meus cordões de areia em que eu segurava e se esvaíam. Eu renuncio no meu coração essas coisas fúteis que não têm duração para a eternidade. Eu quero a Ti no meu coração, ser o Senhor da minha vida. Ser o Senhor da minha vida, que tudo que a partir de agora eu for fazer seja para a Tua glória. Que minhas ocupações, meu emprego, meus bens, não sejam mais para ser vistos como fins, mas como meios para eu Te servir, para eu Te glorificar. Se a senhoria do meu coração muda a minha vida, perdoa os meus pecados, Jesus virá ao teu encontro. O vendedor de remédio que não serve no interior, ele passa 2 dias fazendo propaganda de remédio que cura tudo, e no terceiro vai embora, para que ninguém cobre dele os resultados que não vieram. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Fico aqui, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Funciona. Funciona. Perdoa. Transforma. Jesus não decepciona e nem desampara. Suas promessas não podem ser anuladas ou revogadas. Arrepende-te dos teus pecados e venha a Jesus. Ele fará por tua alma o que tu nunca conseguiste fazer por ela. Vamos nesse momento louvar ao Senhor com um hino, preparando-se para um momento de apelo nessa noite. Permaneça aqui. Nós não terminamos, nós estamos no momento mais importante dessa reunião. O momento em que sua vida poderá ser transformada. Permaneça aqui. Jesus quer falar com você nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor,
tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ó Deus, que o Espírito Santo venha sobre este lugar e traga convicção de pecado, contrição, arrependimento, que Ele dê testemunho de Jesus e da vida maravilhosa no presente e no porvir que há por meio dele. Que pessoas nessa noite soltem suas muletas, suas falsas sustentações e se agarre àquele que as pode guiar, a Jesus de Nazaré. Traz vidas a Jesus, ó Deus. Em seu nome nós te pedimos. Nessa noite eu gostaria de perguntar: quantas pessoas aqui nesse lugar dirão, pastor, eu não tenho segurança no meu coração da minha salvação, eu não tive esta experiência de pedir a Jesus para entrar em minha vida e ser tudo isso, e acontecer tudo isso. Mas nessa noite eu quero entregar meu coração a Jesus. Levante a sua mão bem alto e nós vamos orar por tua vida. Ou venha logo aqui na frente. Glória a Deus. Saia do seu lugar. Como nossa irmã, onde você estiver, saia do seu lugar. Venha. Glória a Deus. Onde está a terceira pessoa nessa noite que quer entregar a vida a Jesus? Vem agora. Talvez aqui alguém que esteja desviado, e você quer se reconciliar com o Senhor. Saia do seu lugar. Desça. Vem aqui à frente. Os irmãos convidem pessoas que podem talvez estar encabuladas de virem à frente, para que venham em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto os irmãos cantam mais uma vez, você que ainda não veio, venha em nome de Jesus. Deus está esperando por você. Deus está esperando por você. Hoje é o dia da mudança, é o dia da salvação. Saia do seu lugar e venha em nome de Jesus. De onde você estiver, venha em nome de Jesus. Aleluia! Venha você também. Glória a Deus.
presença do Pai e dos santos anjos. Mas quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Se você quer Jesus, não poderá ser escondido, escondida. Assuma um compromisso com Jesus publicamente. Ele morreu por você publicamente, não as escusas. Venha a Ele nessa noite. Venha a Ele nessa noite. Venha em nome de Jesus. Se você estiver próximo a alguém que precisa vir, se ofereça para acompanhá-lo. Se ofereça para vir com Ele. Aleluia! Mais pessoas estão vindo. Há lugar para você também. Há lugar para você também. Se você estiver afastado do Evangelho, venha se reconciliar com o Senhor. Venha em nome de Jesus. Pessoas estão vindo. Venha em nome de Jesus. Venha. Venha ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, Deus os tornará mais alvos do que a branca lã. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Venha Jesus, venha Jesus. Nós vamos orar nesse momento, mas aquele que está na janela está esperando por você. Você que não veio, venha, nós vamos orar agora. Venha Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus nessa noite. Aleluia. Quem mais nessa noite? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bartimeu, abra caminho e venha. É a
alma que está em jogo nesse momento. Nesse momento, colocar essas vidas diante do Senhor. Já esperava hoje aqui por elas. Tem mais pessoas vindo, glória a Deus. Senhor, nesse momento, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua palavra, qual semente, brotou neste lugar, regada pela ação do teu Espírito Santo. E estas pessoas, estas vidas que estão aqui, Senhor, se despertaram, meu Deus, do sono que inebria as pessoas neste mundo, para enxergarem, meu Deus, por meio de teu Espírito, que o que este mundo tem a oferecer é vão, é efêmero, é inconsistente, meu Deus, que o pecado não é prazer, é destruição, é ilusão e não verdade. E neste momento elas se arrependem de suas transgressões, de seus caminhos longe de ti, e vem ao Senhor da criação, ao Senhor nosso Deus e Pai. Vem por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, por amor de cada uma delas, confiando, Senhor, que aquele sacrifício é capaz de pagar toda a conta, expiar toda a culpa, Senhor, e abrir o caminho para ti. Em Jesus Cristo vem para os seus corações, lhes assegura o perdão de seus pecados, que lhes venha do céu a paz que excede todo entendimento, que possam agora nascer de novo para uma nova vida, Senhor, uma vida com Deus, uma vida para Deus,
Uma vida que não pode ser vencida pela morte, porque já venceu quando Jesus ressuscitou há 2000 anos atrás. Que desse momento pessoas aqui tenham seus nomes confessados no céu. Que o Senhor seja para elas o amigo mais chegado que um irmão. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos por cada uma delas, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu vou pedir que os irmãos ajudem os novos convertidos, orientem, caminhem para a igreja mais próxima, exército da salvação. Nos ajude, os irmãos que estão aqui, nos ajudem. Vamos deixar todas as pessoas encaminhadas. Eu peço aos irmãos que estão acompanhando alguém que aceitou Jesus, irmão, para pegar o nome e o endereço, né? Irmãos, como os irmãos que aceitaram a Jesus Cristo, confessaram a Jesus, venham para cá, irmãos, para esse lado aqui, para que possamos pegar o seu nome, o seu endereço, para encaminhá-los para a congregação mais próxima de sua casa. Né? Venha para esse lado aqui, ó, lado esquerdo, tá bom? No telão. Aqui do lado esquerdo, aqui, próximo ao telão. Eu também aviso que depois de amanhã, na sexta-feira, a congregação do Mucuripe estará fazendo também uma cruzada na Avenida Jangadeiro, próximo ao campo Terrimar. Nós estaremos comemorando o 26º aniversário da nossa congregação. Então você que hoje nos visita e quer participar deste culto, será na Avenida Jangadeiro, uma grande cruzada evangelística. Esteja lá conosco para ouvir também a poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe. Nós queremos convidar a todos para as conferências anabatistas, que vão ser lá na Capela Moriá, na Piedade, dos dias 23 a 26 de novembro, às 19h30, todos os dias, exceto domingo, que será às 18h30. Você é nosso convidado para participar. Vamos cantar um hino de confraternização, irmãos, antes de nós encerrarmos com a oração e os agradecimentos. Vamos cantar um hino de confraternização nesse momento. Vamos nos alegrar uns com os outros, porque somos o corpo de Cristo e o povo de Deus. Louvar a Deus por esse ano tão repleto de coisas maravilhosas, tantos eventos maravilhosos da Comune. Vamos louvar ao Senhor. Te agradeço